Vamos começar, então, pelo conceito da doença. Para o xamanismo, a doença ocorria por causas naturais ou por influência dos espíritos. Já a medicina chinesa e hindu fala que a doença provém da interação de forma desequilibrada do humano com os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Nós vivemos no período da industrialização e até antes da pandemia, onde as pessoas deixaram de comer salada, verduras, alimentos mais naturais, ligados à terra, à água, e viviam correndo e comendo fast food, enlatados, só industrializados. Graças a Deus, a pandemia, ao colocar as pessoas mais em casa, as obrigou a terem uma alimentação melhor, ou seja, terem um maior contato com a água, com a terra, com o fogo e com o ar. Também para a medicina chinesa e hindu, a doença vem pelo desequilíbrio dos humores do corpo, ou seja, a emoção influenciando no processo de doença. Para o cartesianismo, eles dizem que, a não ser que se possa quantificar e comprovar estatisticamente os sintomas, não existe um diagnóstico de doença, porque só existem os sintomas corporais. Por isso, existia uma divisão nas áreas de especialidades da medicina. No cartesianismo, o homem não é percebido como um todo, mas apenas percebido na perspectiva da doença, do sintoma físico. Mas agora, para a visão espiritualista da doença, o que nós acreditamos? Para os espiritualistas, as doenças são materializações no corpo físico do que já existia no perispírito da pessoa. Estas materializações que ela trouxe de vidas passadas. Por exemplo, se eu, em vida passada, der um tiro em uma pessoa, ao nascer, eu vou trazer no meu perispírito a perfuração que acometi no corpo do outro. Então, eu vou apresentar defeitos nas minhas válvulas cardíacas. Se numa vida passada eu enforquei alguém, assassinei alguém por enforcamento, eu vou trazer no meu perispírito problemas na garganta, na tireoide, no pescoço. Ou seja, venho com materializações no meu perispírito daquilo que eu fiz com o meu corpo ou fiz ao corpo de outro, fruto dos meus desatinos em outras encarnações. Se eu faleci em outras encarnações por envenenamento, nesta encarnação eu posso sofrer de alergia, diabetes, úlceras ou doenças autoimunes. Logo, a doença é um bloqueio de energia no corpo astral ou perispírito.
Por exemplo, na pessoa vaidosa, narcisista, autocentrada, a energia fica bloqueada, pois o indivíduo só olha para si mesmo. No fundo, ele é um ser amargurado, colérico, culpado, que desconfia de si mesmo, porque ele não se ama. Isso acarreta uma formação de um nó que passa para o corpo físico na forma de auto-ataque, que seria a doença. Além disso, a pessoa passa a desconfiar de tudo e de todos e ter uma visão pessimista ou persecutória do meio e das relações que estabelece. Vocês lembram que nós temos centros de força no nosso perispírito. Em cima da nossa cabeça, bem lá em cima, nós temos um centro de força chamado coronário. Depois temos o frontal, na altura da nossa testa, o laríngeo, na altura da nossa garganta, o cardíaco, à altura do coração, o esplênico, o digestório e o genésico. Quando eu venho de outras encarnações, trazendo muitas culpas, remorsos ou ódio, eu passo a dar um nó aqui em cima, no coronário. O coronário é aquele que tem ligação direta com o mundo astral, com o fluido universal. Então, as toxinas mentais e que geram as toxinas físicas, elas ficam num circuito fechado dentro do corpo e não conseguem sair pelo coronário, ir para o mundo astral ou para o fluido cósmico universal e se depurar e se limpar. E este corpo ou estes centros de força começam a adoecer. E esse nó é dado, então, por sentimentos que eu trago de outra encarnação e que são reforçados pelas relações que eu estabeleço aqui, desde o momento do nascimento até os dias atuais. Relações com os pais, familiares, vizinhos, colégio, enfim. Por quê? Porque se eu trago raivas, rancores, ódios, eu estou sempre na defensiva e esperando que coisas ruins aconteçam. Então, eu alimento no mental, na minha mente, no coronário, só coisas ruins. E isso se torna um lixo tóxico. E eu não consigo mandar para o universo para ele filtrar e limpar, porque eu estou travado. Então, no coronário, nós temos a glândula pineal. Sandra? Oi? Não está passando os slides. Ah, para aí. Só um pouquinho, então. Ficou só no saúde integral da primeira... Para aí, então, vou tentar novamente, porque travou aqui, vocês poderiam ter. Tá bom. Agora vamos ver se a gente consegue... Aqui. Ah, tá. Eu pensei que ela estava falando. Para aí. Aqui, ó. Aqui está o centro de forças, tá? Lá em cima, coronário, garganta, laríngeo,
cardíaco, esplênico, digestório e genésico. Estão vendo? Tá. Então, quando esse nó afeta a pineal, que fica dentro do cérebro, existe alteração do nosso sono. Por quê? Porque a produção da melatonina é alterada. Se essa situação se estende por muito tempo, pode aparecer o Alzheimer, o Parkinson e até a atrofia muscular espinhal. Ao atingir o hipotálamo, coronário com nó, tudo isso, altera o funcionamento da glândula tireoide, o nosso apetite, a nossa sede, o nosso sono, a nossa temperatura corporal, o sistema nervoso autônomo. Ao atingir o tálamo, aí, no córtex, afeta a nossa atenção, linguagem e memória. Ao afetar as amígdalas, que fica aqui atrás, no cérebro, altera o comportamento social da pessoa, o controle da sua agressividade e pode gerar ansiedade, depressão e sociopatia. Então, vejam o quanto é perigoso alimentar maus pensamentos e sentimentos em relação a si e aos demais. O centro coronário recebe toda a gama, então, do fluido cósmico para transmutar as energias que criamos por nossos pensamentos. Pensamentos que é uma matéria muito sutil, que são enviadas para o universo. Com isso, nós criamos bolsões energéticos, cordões que equilibram ou desequilibram a mente. O centro coronário equilibra o nosso hipotálamo, tálamo, a pineal, as amígdalas, as sinapses, os neurotransmissores, como a serotonina, que traz a sensação de tranquilidade, de bem-estar, de alegria. Quando ela fica desarmonizada, eu caio em depressão. A dopamina, as endorfinas. Quando o nó ataca o frontal, da pessoa que é carente, que não gosta de si, né? Que se autodespreza e procura sempre regular sua autoestima por aquilo que os outros falam e pensam dela, o frontal, então, tem a velocidade do seu giro alterado. E a pessoa tende a criar fantasias, criar ilusões. E quando a gente cria ilusões, fatalmente, nós vamos nos decepcionar, vamos nos desiludir conosco, com as pessoas no nosso entorno, com a vida. É como se na frente, aqui, no frontal, ficasse uma cor azul escura com raios difusos, e essa cor vai criando uma matéria pegajosa. Sabe quando vocês estão preparando pão e aí estão amassando a massa e ela vai ficando pegajosa? Aqui, ó. Tudo isso pelo auto-boicote. O frontal, ele é o espelho do cardíaco e pode trazer um sentimento de pacificação,
lucidez, pensamento claro e realista, se a energia está fluindo bem. Se não, não. A pessoa com muitos ciúmes, ela tem a percepção da realidade alterada. O frontal também é responsável pela memória, pela atenção, pela concentração e a orientação. Se existe um nó no laríngeo, pelo sentimento de autoabandono, sabe o que é autoabandono, gente? Tem gente que acorda de manhã correndo e diz assim: eu não consigo tomar café da manhã. Ela já sai sem se alimentar, sem tratar bem o seu corpo físico. Isso é um autoabandono. Autoabandono é estar uma chuva imensa e a pessoa diz: não vou levar nenhuma sombrinha nem guarda-chuva. Autoabandono é quando a gente faz tudo pelos outros, é extremamente caridoso, amoroso, mas não faz nada para a gente. Então, quando o laríngeo ele está funcionando numa pessoa que se autoabandona, que se rejeita, porque não gosta de si, ele se torna opaco e tomado por energias que sufocam e apertam os pulmões. E aí aparecem os sintomas da asma, da bronquite, faringite, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. O laríngeo é responsável pela nossa comunicação. Ele é o espelho do intercâmbio nas relações humanas, de afinidade ou antipatia. Quando o laríngeo está numa rotação harmônica, junto com o solar, ele gera uma blindagem energética do ser. O laríngeo aumenta a nossa intuição e nos desvia dos perigos. Então, imagina uma pessoa que, em vidas passadas, se enforcou alguém e já tem uma predisposição a ter o laríngeo fragilizado. Se ela alimentar maus pensamentos, se ela alimentar culpas, remorsos, porque uma pessoa assim, ela cria no seu entorno situações e relações para realmente ter remorso, para se sentir culpado. Às vezes porque estabelece relações vampirescas, é uma pessoa controladora, fala mal de todo mundo. Então, a tendência é atacar o laríngeo. E, com isso, diminui a sua intuição, a sua autoproteção, que lhe desvia de perigos. E, em vez de nos fazer sentir bem, o laríngeo vai fazer a gente se sentir mal perto de todo mundo. O laríngeo pode afetar o cardíaco, gerando cansaço físico, tristeza, confusão, sono alterado, redução do apetite e as doenças respiratórias. Quando a rotação está invertida, aqui no laríngeo, nos tornamos vampiros de energia. Temos inveja, dificuldade nas relações interpessoais, brigamos, usamos de radicalismo, odiamos qualquer tipo de mudança. O que é ser vampiro? É a pessoa está sempre pedindo para os outros fazer coisa para si, está querendo saber dos demais para
contar para os outros da sua forma, né? Está sempre se vitimizando. Quando temos inveja, a gente não pode ver nada que o outro tem, que a gente corre para ter, e se a gente não consegue, a gente passa a desvalorizar a pessoa, falar mal da pessoa, ou desvalorizar o objeto que a gente invejou. Então, nós criamos só confusão à nossa volta. A mágoa também ataca o laríngeo. E a raiva ataca o solar. O cardíaco, então, com autoabandono e solidão, fica lento, com formações de pequenas pedras que vão traduzir a angústia. Se isso atinge um grau muito intenso, as pessoas param nos hospitais para fazerem cateterismo. No alto amor, nós vibramos numa frequência verde clara, trazendo muita paz interior. Por isso, o cuidado com o que se pensa e sente, mas nem sempre aquilo que nós pensamos e sentimos é tão claro na nossa mente consciente. No centro digestório, ou gástrico, quando tomado pelo medo, ele possui uma coloração avermelhada em brasas e gera muita ansiedade, que vai para a corrente sanguínea. Que são as pessoas que são muito raivosas, rancorosas, que não explodem para fora, mas para dentro. É como se a pessoa inflamasse internamente. Isso vai para a corrente sanguínea e a pessoa passa a ter inflamações de toda hora. Inclusive as diverticulites, por exemplo. As raivas geram ulcerações pela acidez que promove. E aí aparecem as gastrites, as úlceras, o câncer, a hepatite. Afetam também essa raiva, esse rancor, o baço. E vocês sabiam que o baço é o órgão onde os médiuns sintonizam com os espíritos, principalmente os médiuns de incorporação? Então, o quanto é importante o automonitoramento. O centro genésico, então, é responsável pela criação, pela criatividade, pela nossa superação de desafios, a nossa resiliência. Quando a rotação e velocidade desse centro de força se encontra alterada, ocorre o exercício da sexualidade de forma desequilibrada, anomalias no desempenho sexual, dificuldades de engravidar, alteração no útero e trompas, abortos espontâneos e o câncer. Ocorre também uma paralisação do ciclo de prosperidade. Logo, todos nós chegamos nessa encarnação com o nosso mapa genético. Esse mapa é construído nos laboratórios do astral, para nos dar as características físicas que nós temos e que são o xerox do nosso perispírito. Esse mapa genético, ele tem um despertador, que, em geral, em torno dos 18 anos, contribui para o aparecimento
de sintomas que podem ser tratados, amenizados ou desaparecerem, conforme aquele sujeito vê a si mesmo, o mundo e as pessoas no seu entorno. O quanto aquele sujeito se responsabiliza pelo que ele é, pela vida que ele tem. Ele não fica terceirizando a responsabilidade dos seus problemas. Se isso não acontece, por volta dos 60 anos, começam a aparecer os tumores malignos ou doenças mais sérias. Então, nós temos a possibilidade de realizar uma melhor ingestão de alimentos, aproximarmos nos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Tem gente que não anda de pé no chão na terra. Tem gente que odeia água. Chegar na beira do rio e mar, Deus me livre. Tem gente que não gosta de peixe. Tem gente que verdura e fruta não existe. Tudo isso vai trazendo um desequilíbrio. Tem gente que nem abre a janela de casa, se puder ficar com o ar-condicionado ligado 24 horas por dia. E isso agride não só o corpo físico, mas o perispírito. Tem gente que odeia animais, não gosta. Mas o animal é natureza. É importante o contato com ele. Então, nós temos a possibilidade de entrar em harmonia com o todo. Nós criamos a causa das nossas doenças e sofremos as consequências. Somos seres multidimensionais. Aqui, bonequinho vermelho é o nosso corpo físico. Nós somos constituídos de 7 corpos. O vermelho é o nosso corpo físico, como nós nos enxergamos. Depois nós temos o duplo etéreo, igualzinho a nós. Depois nós temos o perispírito, nosso xerox que está armazenando a nossa história e tudo aquilo que a gente trouxe como tema de casa para resolver nesta encarnação, se possível. Se não, teremos outro. Aqui estão ódios, remorsos, sentimentos de vingança, predisposição a se auto-atacar, a atacar os demais, a se autorresponsabilizar ou terceirizar a culpa de tudo que acontece na nossa vida. Aqui está o nosso mapa genético. Depois nós temos um corpo mental superior e um corpo mental inferior. No superior encontram as nossas emoções, as nossas paixões. E o inferior. Aqui nessa figura já vem o espírito. Mas depois do corpo mental superior e inferior, um pouquinho antes aqui, do cor-de-rosa, nós temos nosso espírito, a nossa essência. E antes deles, nós temos 2 corpos. O corpo búdico e o corpo átmico. Essa essência, nela, está toda a nossa história, desde que nós fomos criados por Deus, uma fagulha de vida. Ali
como uma biblioteca, um cofre, está tudo que nós já vivemos em todas as encarnações que tivemos até então. Nossos progressos, aquilo que nós temos ainda a progredir, a evoluir. Então, um pedacinho, uma fagulha dessa história sai da nossa essência, passa pelo corpo átmico-búdico, pelo corpo mental superior e inferior, e vem aqui para o perispírito, quando mamãe e papai e Deus nos encomendam. E aí, todos os médicos desse laboratório do universo vão nos moldar com esta pequenas centelhas ou pequenas lembranças o nosso perispírito. E aí eles dizem, bom, vai ser alto, estatura mediana ou baixa, branco, preto, amarelo, vermelho, olhos claros, olhos escuros, cabelo claro ou escuro. E quais as predisposições para a doença nós vamos ter? Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, né? Que seriam as nossas fragilidades. Aqui estão os 7 corpos, né? O mental inferior, que seria as nossas emoções, paixões, os nossos comportamentos, positivos ou negativos. E o corpo mental superior ou abstrato, que são as ideias, a criatividade, a capacidade de abstrair. Resumindo, o nosso eu matéria, a nossa persona, que nós chamamos de ego, vai ser aquele que vai intermediar as nossas necessidades internas, espirituais, do nosso perispírito, com as externas, do nosso corpo físico, com a realidade que nós convivemos. E através de mecanismos de defesa, para a gente se adaptar àquilo que socialmente nós convencionamos como normal, nós vamos usar alguns mecanismos de defesa, né? Para que haja uma adaptação e organizar o nosso raciocínio lógico, o nosso raciocínio abstrato. Temos um eu espiritual, que é parte do mental superior e inferior, e temos um eu essência, que é chamado de corpo búdico ou átma. Este eu essência é imutável. Só cada um de vocês tem. Ele não é igual a de ninguém, ninguém. Ele é o meu centro, o meu eixo. Então, aquilo que eu me mostro ao mundo, que é o ego, todos os papéis que eu desempenho. Se eu me mostro boazinha ou má, uma pessoa solidária ou não, mais racional ou mais emocional. Isto é o meu ego, está na persona, no físico, aqui e agora. Consciente. O eu espiritual, ele é inconsciente. No inconsciente profundo, a minha essência. Tudo isso vai fazer com que, no meu mental, eu tenha ondas mentais que saem da minha essência, formando, até chegar ao corpo físico, sai da minha essência, passa pelo corpo búdico e átmico. Isso é muito profundo para chegar na consciência, chega através dos sonhos
que nós dizemos, que absurdo, andei por um lugar que eu não sei qual é, vi pessoas que eu nunca vi na vida, né? Era um sonho muito estranho. É porque isso vem do inconsciente profundo. Então, ele vai modulando até chegar no perispírito, do pretéreo e na mente física. Vai modulando os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos sentimentos. E quando ele chega no perispírito mais ou menos filtra assim, não, nessa encarnação eu tenho que resolver a raiva que eu tenho e a sensação de ser pouco merecedor, porque eu não fui bacana comigo na encarnação passada. Por exemplo, eu construí uma família, achei que os filhos davam muito trabalho. Um dia esperei o meu marido sair de casa, fiz uma mochila, deixei as crianças em casa, sozinhas, e fui para a beira da estrada, peguei carona com um caminhão e nunca mais eu voltei. Aí me envolvi com drogas e outras coisas piores. E eu tenho muita culpa, porque morri assassinada, e aí, do outro lado, a espiritualidade me mostrou como ficou meu marido, como ficaram os meus filhos, a tragédia que foi na vida deles. Então, eu me sinto um pouco merecedora de ser feliz nessa encarnação. E aí eu sou perfeccionista, controladora, só reclamo, sou, como dizem, faísca curta, ou seja, sou uma pessoa explosiva, eu funciono no tudo ou nada, ou tudo é bom ou tudo é ruim, não existe meio termo, eu não sou uma pessoa ponderada. Então, eu arranjo só conflitos no meu entorno. As pessoas se decepcionam comigo, se afastam de mim, só me criticam, me devolvem palavras agressivas, porque lá no meu interior eu tenho que mudar isso. Eu tenho que me perdoar e tenho que aceitar, me melhorar para que o meu entorno melhore, para que as pessoas melhorem a relação comigo. Então, isso vai moldando também o meu sistema de valores, né? Vai moldando as minhas habilidades, a minha afetividade. Imagina uma pessoa que na vida passada foi roubada de tudo de material que teve, sei lá, entraram na sua residência, assassinaram toda a família, levaram tudo que tinham. A pessoa vem com a inclinação a se apoderar de tudo, a querer tudo, uma pessoa muito voraz, mesmo sem condições de ter tudo que quer. Então, a tendência é a escala de valores ser muito flexível. Daqui a pouco, ela entra numa loja, pega um produto e põe na bolsa e sai sem pagar. Então, para vocês verem que a história, a nossa história pregressa, vai influenciar tudo isso. E isso vai desorganizar os nossos centros de força e gerar ou acordar aqueles núcleos doentes que eu já tenho no meu perispírito e vai contribuir para que a doença apareça. Nós temos que pensar que nós vivemos um momento, essa vida é um momento. Nesse momento, eu estou a Sandra. Preciso expandir a minha consciência e isso exige que eu tenha ferramentas. Por exemplo, onde é que eu estou? Para onde eu quero ir? Quem sou eu? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Porque muitos passaram pela pandemia, adoeceram, morreram, tiveram sequelas. Por que eu não me infectei? Por que
Se eu me infectei, eu me curei. Qual o propósito de tudo isso? Se eu não entendo o que eu estou fazendo aqui na Terra, o caminho que eu devo seguir, como é que eu vou usar a minha mente a meu favor, em prol da minha saúde? Por isso, o título da palestra de hoje é A Saúde Integral é uma escolha do meu espírito, do espírito de cada um de vocês. Para onde vocês vão redirecionar o espírito de vocês, vão contribuir para o progresso e evolução de vocês, para amenizarem ou acabarem com a doença física e emocional? Essa é a grande pergunta. Porque nós somos um micro-universo, um microcosmo, em interação constante com o macrocosmo, o universo, o fluido cósmico universal. Só que nestas trocas mentais, nós passeamos por várias colônias espirituais, mais elevadas ou menos elevadas. E a sintonia do meu microcósmico, meus pensamentos, vai se dar com a colônia espiritual que tenha uma energia igual à que eu estou vibrando. Se é mais baixo ou mais alto. Isso também vai influenciar na minha saúde ou na minha doença. E aí vem o David Hawkins. Ele fez todo um estudo sobre as emoções, afetando o corpo físico, né? Então, ele diz que quanto mais baixa a nossa energia, isso tem a ver com as nossas emoções, mais eu estou adoecendo o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, emoções como a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, a raiva, o orgulho, eu estou sempre numa vibração muito baixa. Então, eu estou de mãos dadas com a doença 24 horas por dia, 7 dias por semana, 364 dias ao ano. Tipo, eu não largo dela. E quando eu estou funcionando numa energia baixa, por exemplo, na vergonha, eu estou sempre buscando situações onde eu me humilhe, onde eu seja humilhado pelos outros, ou que eu passe a humilhar as pessoas. Quando eu estou na energia da culpa, eu estou sempre ofendendo os demais. Eu crio situações para que o meu racional justifique por que eu ofendo todo mundo. Se eu estou na energia da apatia, eu entro em desespero e ponho todo mundo à minha volta em desespero. Se eu estou numa energia de tristeza, eu estou sempre nutrindo a minha mente com arrependimento. Eu crio no meu entorno relações que vão se comportar de maneira que eu me arrependa de ter estabelecido relações com essas pessoas, ou as pessoas acabam muito arrependidas de estabelecerem relações comigo. É aquela pessoa que senta lá de vocês e só conta desgraça. Vocês não aguentam mais, vocês daqui a pouco ficam arrependidos de sentar para escutar aquela pessoa. Se eu estou numa energia de medo,
eu, além de ansioso, eu vou despertar ansiedade em todo mundo, porque eu vou estar assim, o mundo é perigoso, cuidado, não entra no mar que ele vai se afogar, não pega o skate que vai se queimar, se subir na bicicleta vai quebrar uma perna, não anda de carro, o trânsito é muito perigoso, Deus me livre de pegar o avião, ele vai cair, barco então, nem pensar. Então, a pessoa está sempre, sempre, sempre com medo de tudo e de todos, porque, no fundo, ela tem medo dos sentimentos dela, sentimentos muito profundos. Se eu vibro no desejo, eu estou sempre suplicando, eu peço, 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 mas também não me melhora. Se eu estou numa energia de raiva, eu vou emitir ódio, eu vou ter ódio de tudo e de todos, e vou criar no meu entorno uma atmosfera para as pessoas me odiarem. Se eu estou numa energia de orgulho, eu vou estar sempre desprezando os outros e, no fundo, me desprezando. Porque daí eu sou perfeccionista. E, neste mundo, ninguém é perfeito. Só Deus. Então, eu vou estar sempre decepcionado comigo. Só que, se eu me desprezar o tempo todo e numa escala muito intensa, eu me mato. Para me proteger um pouco, eu posso desprezar as pessoas. Se eu estou numa energia daí, de coragem, de neutralidade, boa vontade, aceitação, se eu uso a minha razão, eu já começo a evoluir, já me sinto melhor. Se eu estou numa energia de amor, de alegria, de paz e iluminação, eu já estou num outro patamar, eu já estou num grau de desenvolvimento maior. Então, do verde, azul para cima, eu começo a criar não só uma saúde mental, mas uma saúde corporal. Né? Porque corajoso, eu sou uma pessoa mais afirmativa, assertiva. Se eu mantenho a neutralidade, eu não fico tomando partido de um e do outro, eu sou mais ponderada, eu sou mais verdadeira. Se eu sou uma pessoa de boa vontade, eu sou otimista. Se eu estou vibrando em aceitação, eu perdoo com mais facilidade a mim, os outros, e os outros me perdoam. Se eu sou uma pessoa que utilizo a razão, eu sou mais compreensivo e logo eu vou receber mais compreensão das pessoas, assim como amor, alegria, enfim. O Hawkins, então, também traz que é uma opção do espírito vibrar no inferno, na terra ou no céu. Se eu, por iniciativa, por desejo meu, quero me manter nessa encarnação, vivendo no inferno, eu vou oscilar entre a vergonha até o orgulho, em frequências baixas. Né? Então, eu vou estar sempre doente e cada vez mais criando doença. Vou ir a todas as especialidades médicas, vou ir a todos os psiquiatras do mundo, ou até psicólogos, mas eu não vou sair daqui, porque eu quero ficar aqui, porque a minha afinidade mental é com zonas do astral menos evoluída. Se eu quero um ego saudável, ter altruísmo, estar na Terra, assim, andar com os pés aqui no chão, eu tenho que oscilar entre a coragem até a razão, que é uma frequência mais alta. Eu estou na normalidade. E se eu quero evoluir, se eu quero me desenvolver, se eu quero ser médium, eu vou lutar muito para me melhorar, para ficar na frequência do amor, alegria, paz e a iluminação. E para isso eu tenho que me conhecer muito, e treinar todos os dias da minha vida, para ser uma pessoa melhor.
né? Aí ele faz o comparativo. E a questão da psicossomatização. Baixas energias, eu estou desesperado pela doença. Quanto maior a minha energia, mais evoluído, eu estou expandindo, buscando a saúde, inclusive podendo melhorar de doenças sérias. Então, gente, para que eu viva em harmonia, eu preciso conhecer, trabalhar alguns mecanismos de defesa que eu utilizo. Eu não posso parar, eu tenho que parar de encaixar as minhas crenças na forma como eu vejo o mundo e a mim. Ninguém é coitado. Ninguém. Tudo que nos acontece a cada minuto do nosso dia, na nossa vida, nessa encarnação até então, é para a nossa evolução. Se eu tiver a ótica de que eu sou perseguido, de que eu sou uma pessoa que Deus esqueceu de olhar para mim, que os bons espíritos não me escutam, que tudo dá errado, o mundo é mau, as pessoas são más, eu não posso confiar em ninguém. Então, eu vou ver o mundo de um jeito, por demais, persecutório. E aí eu vou passar essa encarnação buscando desesperadamente sair dela. Porque se eu tenho uma história lá atrás de ter cometido um suicídio, seja ele da forma que for, a outro ou a mim mesmo, mas a mim, há uma tendência, uma inclinação de eu chegar aqui, nessa encarnação, e ver as pessoas e o mundo sempre pela ótica negativa, e jamais pela ótica de ser uma lição, um presente, uma oportunidade de eu aprender. O que aquela situação quer me ensinar? Como eu posso melhorar? Então, desde pequeno, eu vou me comportar nessa encarnação, tentando me retirar dessa vida. Desde o início, vou ter sérios problemas para me alimentar. Vou sofrer de inapetência. Não vou ter fome. Vou ter sérios problemas em dormir. E aquele bebê, aquela criança, aquele adolescente, não consegue dormir. Vou ser uma pessoa que estou sempre me expondo além dos meus limites. Então, desde criança, eu quebro o braço, quebro a perna, machuco a cabeça, né? Tenho asmas e por aí vai. Quando eu chego na adultez ou no ambiente de trabalho, eu estou sempre criando confusão para mim, porque eu acordo tarde, daí eu já saio correndo de casa sem comer, vou subir correndo no ônibus, no trem, tropeço, quebro uma perna, já falto muito o trabalho, me envolvo em acidente de carro por imprudência, eu vou beber exageradamente, eu posso usar drogas da adolescente em diante. Então, eu estou sempre criando uma forma para sair da Terra. Aí eu vou dizer, não, mas é que o pai e a mãe me rejeitaram, minha família me deixa nervoso, meus professores são exigentes e me deixam nervosa. Meu chefe é um tirano, por isso eu bebo, por isso eu me drogo, por isso eu pego um carro e saio enlouquecidamente pela cidade ou pela estrada. Por isso eu estou sempre me envolvendo em briga na rua, até que alguém mais transtornado que eu saque o meu arma e me dê um tiro. Porque eu vou à festa e eu estou sempre arranjando confusão.
É o rapaz que vai à festa, em vez de ele ficar olhando uma menina que esteja sozinha, ele vai ficar olhando a menina que está com o namorado. Só que o rapaz autodestrutivo tem 1,50 m, e a menina que está com o namorado tem 2 metros. Não vai dar coisa boa. Então, a pessoa está sempre pedindo para ir embora. E aí tem que mudar. É aquela pessoa que só come coisa errada, ou então que faz regimes que colocam em perigo a sua saúde física. Não, mas é para eu ficar bonita. Ah, agora eu estou me amando. Agora eu entrei num regime. Só como ovo, manhã, tarde, noite, madrugada. Mais nada. Eu só vou comer carne. Mais nada. Eu só tomo água. Tudo na vida é equilíbrio, né? Então, o conflito é quando o ego ou nós nos apegamos a tudo que nos concede prazer e nos afasta de tudo que nos concede desprazer. Ora, se nós estamos na escola da vida para melhorar, é óbvio que aquilo que é para o nosso bem e para a nossa evolução não é só prazer, né? Pela cabecinha de um bebê, era muito mais fácil ele passar o resto da vida tomando mamadeira, não faz esforço nenhum. Mas aos 6 meses, 4, 6 meses, os adultos resolvem que ele tem que comer papinha e depois, né, a comida sólida, que dói o dente, exige do aparelho digestivo um maior trabalho para a digestão dos alimentos. Pelo bebê só ficava no leite. E assim nós somos. Todo mundo só quer prazer. Mas para que a gente evolua, cresça, nós vamos passar por desafios ou desprazer. Então, ter uma visão positiva de si, da vida, dos temas de casa que nós trouxemos para essa vida e que Deus nos dá. E Deus nos dá na figura de um pai, de uma mãe, de irmãos, de parentes, vizinhos, professores, colegas de trabalho, chefias, né? Cada um que nós nos relacionamos a cada dia. Vocês olhem para as pessoas e pensem, Deus está ali, e se essa pessoa está agindo assim, é porque Deus está me dando o tema de casa, está fazendo a pegadinha para ver se eu vou conseguir evoluir, se eu vou contornar situações, se eu vou olhar de forma positiva. Se eu não enfrento a vida por medo e a percebo como perigosa e um fardo, eu vou viver, vou evoluir muito pouco. Tudo bem, eu tenho a outra encarnação para seguir o meu tema de casa. Mas a gente pode se adiantar, quer dizer, quem é que quer entrar para o colégio e repetir do ano indefinidamente? Quem é que quer entrar num curso técnico ou superior e ficar nesse curso técnico ou superior anos a fio sem terminar nunca? Então, quanto mais nós conseguirmos progredir, melhor. Com certeza, na próxima encarnação, nossos desafios ou serão mais leves ou serão menores em número. E nesta, eu vou conseguir ter mais saúde. Nós precisamos nos questionar, né? O que pensamos, o que sentimos. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo assim? Por que essa pessoa que eu estou falando me incomoda tanto? Porque as minhas crenças, a forma como eu penso, vejo as coisas, elas podem ser uma ferramenta de auto-ataque, daí as doenças autoimunes. E geram doença, né? E tudo começa no sistema límbico, no nosso hipotálamo. Vejam, pessoas com fibromialgia, como é que chegaram nisso? São pessoas que vivem no vitimismo ou no perfeccionismo. Pessoas que sofrem de depressão são pessoas que rejeitam a vida como ela é.
eu sou infeliz porque eu queria fazer um curso técnico, assistir às aulas, não ler, não estudar e tirar 10 na prova. E Deus é tão ruim porque eu rezei para Deus e para o Espírito Santo antes de começar a fazer a prova, e eles não me ajudaram. Era para eles me darem as respostas. Essa vida é muito ruim, né? O pânico, que tem a ver com problemas da autoimagem, de segurança interna, tem a ver com o fato das pessoas, além de não gostarem delas mesmas, elas criarem em torno delas situações e relacionamentos onde todo mundo lhe sufoca, todo mundo exija que a pessoa faça coisas, fale coisas, se comporte de uma forma completamente oposta do que a pessoa é. A pessoa é sufocada pelos outros. Ela é enterrada pelos demais que ela convive. Aparentemente é uma pessoa calma, boazinha, acordada, mas o preço de se auto-enterrar é o pânico, a síndrome do pânico, são os transtornos de ansiedade, por medo da rejeição, por medo do castigo. E onde é que tudo isso... E por que a pessoa se deixou se levar, né, a um quadro desses? Porque lá no espírito, até chegar no perispírito, tem o sentimento de autorrejeição, de ser inadequado. Assim como as doenças autoimunes são a inversão dos valores. As pessoas, às vezes, priorizam muito mais o material que o espiritual. As pessoas só dizem que só se sentem felizes quando elas forem exatamente como os outros são, como seu grupo social é. Então, se todo mundo tem uma namorada jovem, que não tem namorado, se sente infeliz. E essa infelicidade, essa raiva de si mesmo, altera os centros de força, fecha lá em cima o coronário, a pineal, e dentro do circuito fechado só vão ficar as toxinas no corpo dela. E um dia ela está com uma doença autoimune. Nós não viemos para ser igual a ninguém. Nós viemos nessa encarnação para sermos nós mesmos, para sermos felizes com aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente melhora na gente. Né? Nós não temos que ser Miss Simpatia no mundo. Então, gente, nós estamos num momento de turning point, ou do ponto da virada. E eu convido a cada um de vocês para esse ponto de virada. Esse é o nosso primeiro encontro do ano. Falamos do conceito de doença, falamos do quanto os centros de forças desorganizados, desequilibrados nos adoecem. Falamos um pouco da origem, na visão espiritualista dessas doenças. Falamos do quanto de energia, em que padrão de energia nós podemos vibrar para ter saúde, uma saúde integral. Mas esse é o primeiro encontro. Ao longo do ano, nós vamos trabalhar com técnicas, detalhadamente cada um desses pontos, para que se João Pedro e Deus quiserem, e vocês quiserem, em dezembro de 2022, todos nós seremos pessoas melhores. Então, para esse turning point, nós precisamos olhar mais para o permanente. O que permanece sempre? O nosso espírito, o nosso mental, as nossas emoções. Isso é para sempre. Muito mais para que o impermanente. Não, eu só vou me preocupar em ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter roupa bonita, ter joia,
só viajar. Gente, não tem nada errado em a gente querer desfrutar de conforto, de coisa boa. Mas isso não pode ser o principal. Então, vamos olhar para dentro de si, ter coragem de mudar. Visualizar a realidade, ampliando a nossa consciência. Vamos olhar as coisas pelo positivo, como tema de casa. Desenvolver uma mediunidade saudável, onde exista amorosidade, amor, elevação, e não patológica voltada para o ódio. Então, eu vou fazer uma proposta a vocês. Cada um de vocês sintam-se à vontade de fazer ou não. A partir desta semana, na Secretaria da Casa de João Pedro, vai ter uma caixinha de sapato fechada, como se fosse uma urna, escrito Reforma Íntima. Eu vou pedir que aqueles que quiserem peguem um papelzinho, uma caneta ou computador e escrevam a sua autobiografia numa página, um lado só, 2 lados, sem colocar um nome, sem colocar idade. Pode botar sexo feminino ou masculino, ou então nem isso. Quem quiser, escrevam a sua autobiografia, dobrem, não tem que ter identificação. E, se forem à casa de João Pedro, coloquem lá na caixinha da Reforma Íntima. Ao final da semana, eu vou passar lá e vou recolher. Vou ler, e a partir daí, nas próximas reformas íntimas, nós vamos trabalhar muito em cima dessas histórias que vocês vão escrever de vocês, quem quiser. Escrevam uma autobiografia à mão, digitando, uma página, frente e verso, só a frente. Dobrem, ponham na caixinha da Reforma Íntima, lá na casa de João Pedro. Eu vou recolher, e o mês que vem, quando nós nos encontrarmos, nós vamos trabalhar alguns aspectos da nossa pessoa, mas também em cima destas histórias que eu vou ler. Fiquem bem à vontade. Agora eu vou abrir para a gente conversar um pouco, porque eu já falei demais. Podem abrir os microfones. Sandra, tudo bem? Tudo. Está me escutando bem? Tô. Tá bom. Então, te agradecer pela palestra. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas eu acho que vai ficar gravada na nossa aula do aluno, isso? Vai. Yeah. Não, fica no YouTube da Casa de João Pedro. Ah, tá ótimo. Então, eu até vou repassar para outras pessoas. Gostei muito, Sandra. Muito obrigada. E eu fiquei com uma dúvida quando tu colocaste assim, as questões quando nós viemos resolver sempre alguma demanda, né? Nós viemos sempre para uma situação específica, né? Para progredir em um aspecto, ou podemos vir para vários aspectos? Isso é uma dúvida que eu tenho. Bom, Você quer que eu faça todas as dúvidas ou uma de cada vez? Não, nós viemos para progredir em vários aspectos. Geralmente, 1 ou 2 se salientam. Uhum. Né? Mas é que aí depende da história individual. E assim, dentro dessa análise, que daqui a pouco possa se fazer, é possível saber a que se veio? É. E como que... Por isso a autobiografia. Ah, entendi.
Não, eu adorei essa tua, tua ideia, que eu ia te perguntar se existia assim, algum momento que a gente pudesse agendar na casa para arrematar uma autobiografia, então eu achei muito interessante. Deixa eu ver o que eu anotei, tinha mais uma. Não, acho que era isso. Depois eu anotei observações que eu achei interessantes. Então tá, Sandra, muito obrigada. Tá bom. Estão quietinhos por quê? Estão com sono porque é o sábado de manhã? Ai, Sandra, eu cheguei atrasada. Ai, eu tô ruim aqui. Antes eu tava com o celular, tava aqui, eu acho que vocês conseguem me enxergar. Claro. E, eu gostei muito, sabe, da visão espírita. Ela é muito linda. Me trouxe, assim, eu achei muito linda, sabe? Eu não tenho essa visão, assim, que vocês têm espiritualista. Minha avó era kardecista e tal. Lindo, 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 adorei. E gostei muito da ideia, também vou fazer ali a autobiografia. Achei muito, assim, muito legal de vocês, assim, abrirem para saber da gente, né? Porque isso é uma coisa que é do tipo para vocês, é um acolhimento muito lindo, assim, tá? E aí quero ver a parte que eu não consegui assistir e agradecer, assim, sabe? A disposição de distribuir todo esse amor aí. É transformador, assim. Quando eu cheguei aqui, eu só me sentei e eu já me senti assim, nossa, sabe? Eu tô sendo merecedora de receber isso, sabe? Com esse amor e com essa energia, tem muito amor, assim, sabe? Na tua fala. E aí isso traz muito, assim, quero agradecer, assim, muito bonito, adorei. Obrigada. Oi, Sandra. Ó, e aí, Oi, Rosa? tudo bom? Olha só, eu adorei, foi muito bom para mim, foi muito esclarecedor, né? Porque a gente já trabalha há tempo na casa e tem muitas coisas, a gente está sempre aprendendo, né? Sempre, a gente nunca sabe tudo. Foi para mim, assim, foi muito interessante a aula de hoje, de vocês passarem isso para nós. E é uma coisa que agora entra na tua consciência e cada dia tu fica com aquilo na mente e tu sabe como tu tem que agir, né? Claro, tu vai agir porque tu tem já as manias da gente, né, de todo dia, mas tu vai te questionar quando tu estiver fazendo alguma coisa, tu já vai pensar, não, mas assim não é legal, né? Eu sei que eu quero mudar, eu quero fazer diferente, sabe? Eu achei muito interessante, muito mesmo, assim, agradeço muito a espiritualidade e a ti que está aqui te disponibilizando para nos colocar isso tudo, sabe? Até me emociono com tudo isso que eu estou aprendendo, com tudo isso que a gente que vocês estão nos ensinando. Eu adoro a Casa de João Pedro, né? Já faz anos que eu estou ali, mas a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre. A gente nunca sabe tudo. A gente vai viver a vida inteira aprendendo, né? É Claro. isso aí. Muito obrigada por tudo que tu passou para nós hoje. Muito obrigada mesmo. Agradeço. Oi, Sandra. Olá. Vitor. Sim, Vitor. Não sei se eu vou conseguir falar, mas esses últimos dias eu tenho tido uma graça muito grande do nosso Pai, que eu estava meio confuso aí. Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre fui no espiritismo, sempre fui. Trabalhei uma época na minha vida na sociedade, no judiciário. Não sei se vocês estão me entendendo. Estamos, sim. E aí, uma época eu abandonei tudo, sabe? E comecei muitos problemas na minha vida. Comigo mesmo, né? Eu nunca coloquei culpa em alguém, assim, sabe? Que eu sei que sou eu a pessoa que precisa mudar, que precisa melhorar. Então, agora, nos últimos dias, acho que uns 4, 5 meses atrás,
começou a aparecer um monte de coisas assim, sabe? Comigo, sempre comigo. Isso que eu falo é sempre comigo. E aí, tem a minha esposa aqui, a Rota, né, que me ajuda muito. E ela sempre abrindo meus olhos e coisas. E tinha coisas assim que eu tinha dificuldade, né? Então, tudo que coisa que está acontecendo comigo, inclusive hoje, essa tua palestra, foi assim, ó, ótimo para mim, uma coisa muito boa. Eu agradeço muito tudo que meus amigos estão tentando e me ajudando na casa de João Pedro. Todos esses dias, tudo parece assim o que aconteceu parece uma sincronia assim, que está acontecendo comigo, que me botaram num corredor assim, para me mostrar tudo e me ajudar. Então, eu estou começando a melhorar a minha vida, que eu sei que é sempre para mim, que estou tentando mudar, né? E daqui para frente fazer um novo começo, que nunca é tarde para começar. Então, eu agradeço muito a espiritualidade e Deus, Jesus, me dá uma oportunidade boa para melhorar. Muito obrigado e desculpe a minha emoção, mas eu estou me sentindo muito bem com toda essa ajuda que eu estou recebendo. Muito obrigado a todos por terem me ouvido. Muita gratidão. Obrigado. Vitor, a gente, enquanto está vivo, nós somos sujeitos da emoção, e a emoção é que nos provoca o encarnado. E, com certeza, Deus é tão bom que colocou um anjo de guarda aí do teu lado, chamado Rosinha. É verdade. Tá? Rosinha. E tem um momento na vida que parece que a gente chegou no exame final, no colégio é assim. A gente vai fazendo as provas e tal, algumas recuperações, até que chega o exame final, é a última oportunidade. E depois dessa pandemia, está todo mundo da etapa do exame final. Então, às vezes, as lições de casa, elas vêm duras, elas são amargas. É assim, ó, ou passa ou roda. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês vai passar. Nada é por acaso, né? E às vezes tem dias, semanas e meses que são mais complicados, mas a gente estava precisando para criar mais força, criar mais ectoplasma, para se transformar e transformar o mundo. Né? Nenhum soldado vai para a guerra sem saber usar um canhão, uma metralhadora e sei lá mais o quê. Ele tem estratégias, ele é treinado. Quem vai para o quartel, quem vai para o exército, ele é treinado, no mínimo 1 ano, para uma situação limite. E nesse pós-pandemia, nós estamos sendo treinados e parece que, em vez de ser um banho de ducha corona, a luz está sendo um banho de ducha a gás. Assim, vem com tudo. Né? Não tem para depois. Tu corre, tu não sabe, não tem lado para se esconder. É isso que a gente está vivendo. Por isso, a gente chama de tempo de sobrevivência, de correr atrás de se defender e melhorar. Foi... Todo mundo está assim, Vitor. Uhum. Mais alguém? Sandra, queremos só agradecer imensamente as palestras, as tuas, todas da Casa de João Pedro, sempre é um ensinamento. E, assim, eu posso te dizer pessoalmente o quanto a Casa de João Pedro está mudando a minha vida, a nossa vida, né?
está mostrando como a gente tem que mudar os pensamentos, as atitudes, e também mostra o que aconteceu e por quê, como a gente estava, as nossas energias estavam sendo canalizadas erroneamente. Então, é tudo um sinal de alerta. Eu só tenho que agradecer imensamente. As tuas palestras são, assim, ó, maravilhosas. Muito, muito obrigada. Agradeço a Casa de João Pedro, a todos, 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 de coração. E essa semana, para mim, assim, foi muito importante, porque, começando os estágios, eu pude sentir muita energia, e uma energia muito boa mesmo. E eu me sinto muito gratificada com isso, muito abençoada por tudo isso que vocês fazem por todos nós. Agradeço a todos, muito obrigada. Nós também, da Casa de João Pedro, agradecemos muito a cada um de vocês. E eu sempre lembro que não existiria a Casa de João Pedro, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, se não houvesse existido um homem que rompeu as barreiras da casta da medicina, rompeu tantas outras barreiras, se dedicou uma vida inteira para construir algo onde as pessoas pudessem melhorar, pararem para pensar e evoluir. Que foi o Dr. Ivan Hervé. Se não fosse ele, nada disso aconteceria. Cada um dos médiuns da casa, os mais antigos, que me proporcionaram estar aqui com vocês, realmente são sementes que o Dr. Ivan plantou. E são aos médiuns antigos da casa, ao Dr. Ivan, que nós agradecemos a tudo isso que nós estamos recebendo, palestras, aulas, aos atendimentos na casa. E se Deus quiser, daqui a uns anos, cada um de vocês estarão repetindo isso que eu estou dizendo, porque com certeza estarão no meu lugar, no lugar de hoje, daqueles que são também médiuns da casa, dirigentes, enfim. Nós somos parte de uma corrente de bem. Gente, eu agradeço a cada um de vocês pela presença hoje. Nós estamos na hora. Desejo a vocês um final de semana maravilhoso, iluminado com amorosidade. Uma semana fantástica e bons treinos para a gente chegar no céu ou na terra, né? Porque no umbral ele já tem gente demais. Não precisam da nossa presença lá. Um bom dia para vocês, um beijo grande no coração de cada um. Bom dia, muito obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. Bom dia, Bom tudo de dia. bom para vocês todos. Tudo de Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.